Bom dia, irmãs. O último dia é um dia que a gente fica assim. Estou indo embora e a minha luta é: será que eu falei que eu não devia ter falado? Deixei de falar o que eu devia ter falado? A gente fica nessa guerra. Então eu estou aqui em oração pedindo para que o Senhor fale nessa manhã, para que Ele complete aquilo que Ele tem para nós. Eu queria convidar você agora, a gente vai orar junto com a palavra. Eu queria te convidar a quietar a sua mente, a ouvir o texto que eu vou ler e deixar ele entrar no seu coração como palavra de Deus, como verdade de Deus para você, que você se veja nesse texto agora. Então aquiete o coração, não se movimente muito, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos juntas ouvir a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó nosso Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Palavra do Senhor. Quando meu pai estava vivo, ele morava num sítio. Muitas vezes eu ficava sentada com ele olhando na lagoa e eu falava assim: pai, me conta, quais são esses passarinhos todos que voam aqui no seu sítio? Aí ele começava: esse aqui é o tal passarinho e ele canta bonito assim, esse aqui é desse jeito. E um dia eu falei assim: pai, mas e o pardal? Ele não presta para nada. É um negócio, faz nem em qualquer buraco, faz um estrago na fiação, faz uma sujeira. E eu falei assim: pai, a Bíblia fala que até o pardal encontrou casa. Até aquele que parece que não tem valor nenhum, que não serve para nada, encontrou casa do Senhor. O Senhor é a nossa casa. Ele é a tua casa. O texto fala que eu encontrei os teus altares. Nós moramos no Senhor, Ele mora em nós. Esse é o relacionamento mais importante da nossa vida. Esse é o relacionamento que a gente tem que viver de todo o coração. O texto termina dizendo: feliz é o homem que em ti confia. Feliz é a mulher que confia no Senhor. E para a gente caminhar hoje, a gente viu a nossa identidade como filha amada de Deus, uma mulher bem-sucedida, segundo Josué 1:8, uma mulher corajosa, segundo Josué 1:9, uma mulher excepcional, Romanos 12:2.
Uma mulher humilde, 1 Pedro 5, 5 e 6. Lembrando que eu vou passar para ler na hora que eu tiver internet no meu computador também, para você passar para as meninas. E agora a gente vai caminhar para o final. Pode colocar. Uma mulher contente. Esse salmo era o salmo do peregrino, indo para a casa de Deus em Jerusalém. E ele fala dessa alegria, dessa felicidade, ele fala de contentamento. Então eu coloquei o versículo 11, que é o versículo que nós vamos trabalhar, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu vou dizer para vocês que de todos os capítulos do livro, esse é que eu fiquei mais tempo, porque eu lia e eu falava assim, como é que alguém vai falar de contentamento falando desse versículo? Quero entender como é que ela chegou lá. Gente, foi uma jornada linda, maravilhosa. Esse salmo entrou assim de um jeito que eu acordo de madrugada falando ele, eu tenho pensado nele, eu tenho sido pardal por aí, né? Então é muito gostoso a gente pensar. Mas eu queria de novo fazer a pergunta que você vai falar para a sua vizinha aí. Você se considera alguém contente? E o que é contentamento para você? Prontas? Olha, eu queria ter tempo para ouvir as respostas de vocês, viu? O que é contentamento? Como é que eu vou saber se eu sou contente se eu nem sei o que é contentamento? Né? Às vezes a gente tem a ideia de que contentamento é andar rindo o dia inteiro. Eu tenho uma jornada com o Salmo, quando ele diz que Deus faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Eu já falei para vocês, acho que mais de uma vez sobre isso. E eu engravidei na lua de mel. E eu falava assim, Deus, eu nunca fui estéril, mas também eu não sou uma contente, uma feliz mãe de filhos, uma alegre mãe de filhos. Eu era uma mãe estressada, tensa, mais preocupada em manter a casa em ordem. Mas a palavra de Deus um dia entrou e Deus me desafiou. E eu entendi que o plano de Deus é que eu fosse feliz na maternidade, naquilo que Ele me dava. Irmãs, Deus foi mudando meu coração. Meu filho Samuel deu muito trabalho. Eu acho que eu já tenho todos os problemas no joelho por conta dele. Mas valeu a pena, né? Mas o Senhor me transformou de uma mãe estressada em uma mãe feliz na maternidade. E eu estou contando essa história porque Deus quer a gente feliz em tudo. Com filho ou sem filho, com marido ou sem marido, com emprego ou sem emprego, com saúde ou sem saúde. O contentamento não depende das circunstâncias. Não depende dos meus filhos serem perfeitos porque não são. Depende onde está o meu coração. Quem habita aqui? Depende da que a Silvia falou hoje de manhã, de se sujeitar a Deus, de se render diante da soberania, da santidade, do poder de Deus. Depende de encontrar esse tabernáculo, de viver no Senhor, de respirar o Senhor, de comer palavra, de se alimentar do pão vivo que desceu do céu. A mesa está aqui, a gente vai para ela daqui a pouco. Mas vamos pensar um pouco no contentamento. Mari, por favor. Vê se você concorda, se vocês conversaram e chegaram nessa definição. Contentamento é ter os teus desejos limitados ao que possui. Contentamento é ter os teus desejos limitados ao que você possui. Outra definição é concordar com Deus de que tudo que temos é tudo que necessitamos. Concorda com essa definição? Será que Deus sabe o que você precisa? E Ele é aquele pai que fala assim, não vou dar. Você é o filho desobediente, não tem presente. Você vai ficar de castigo, vai ajoelhar no milho, você faz penitência. Quem sabe daí eu te dou. Ele é esse tipo de pai, gente? Não. Eu não sei você com os filhos, mas de novo Samuel sentava na mesa e falava assim, mãe, só tem pão com manteiga, não tem requeijão, não tem geleia. E o meu filho
Deus falou que a gente só precisa de pão com manteiga. Olha que delícia, o pão fresquinho, gostosinho. Vamos alegrar com o que tem. E eu olhava para Samuel e na fase da adolescência, quando eu chegava em casa, olhava para a comida e falava assim: mãe, só tem isso, eu como isso sozinho. E eu falava assim: que apetite é esse? Ele comia comida com os olhos e achava que era pouco. Mas eu aprendi, gente, que eu sou igualzinho Samuel. Deus está me dando pão com manteiga todos os dias e eu estou assim: eu queria geleia, eu queria requeijão. Deus me dá saúde para andar e eu falo: Deus, mas eu queria ter músculo um pouco mais forte, eu queria ter isso, queria ter aquilo. Um descontentamento. A autora do livro fala assim: você conhece alguma mulher satisfeita? Porque nós somos insatisfeitas por natureza, nós somos murmuradoras, a gente está sempre descontente. E eu vou dizer para vocês, como mãe, o meu coração ficava triste de ouvir meu filho reclamando do que eu pus na mesa para ele. Ou quando, vocês não, mas eu já queimei comida lá em casa algumas vezes. Tinha uma pessoa em casa esses dias, ela falou assim: você cozinha com timer o tempo todo? Porque se eu não puser aquele negócio para tocar, eu começo a trabalhar, estava fazendo os slides para vocês, eu entro aqui e queima toda a comida. Então o negócio fica pitando o dia inteiro, né? Para me avisar para a comida. Mas eu já queimei muita comida. Mas eu não queimo todo dia. No dia que eu queimo a comida, mãe, que horror. Mas no dia que tá bom, pensa se alguém agradece. Ninguém agradece. Ninguém agradece. Mas você sabe que eu faço isso com Deus todo dia? Deus me abençoou todos os dias e eu não agradeço. O dia que está doendo alguma coisa, por que o Senhor permitiu essa dor? O Senhor não sabe que eu tenho que fazer não sei o quê? Eu reclamo. Você reclama. Gente, nós precisamos. Está funcionando, gente? Caramba, eu acho que é o retorno aqui para mim. A gente precisa entender isso, né? É concordar com Deus de que tudo que temos é tudo que necessitamos. Deus, Ele é provedor. Ele é o Pai perfeito. Ele põe na sua mesa, na sua casa, na sua vida aquilo que você precisa. E dentro daquilo que você precisa, inclui inclusive lutas. Porque às vezes a gente precisa de luta. Deus sabe, senão não daria luta pra gente. Irmãs, se a gente aprendesse lendo a palavra, orando e indo à igreja, não precisava ter prova. Não precisava. O problema é que a gente é lerdo. Ou então a gente escuta, vem no retiro, escuta e fala assim: já sei. Já sei. Aí o Senhor fala assim: agora você vai praticar. Não, Senhor, eu estou praticando. Aí ele vai: então mostra essa semana. Mostra, eu vou te dar uma aula prática. Aí você vai viver. Aí você vai falar: bom, acho que eu não aprendi tão bem assim. Eu acho que eu não aprendi. E Deus vai falar: então eu vou continuar te colocando nessa mesma matéria para que você aprenda. Eu estou na classe do contentamento. A minha primeira reação é: ah, por que, Senhor? Por que está chovendo? Por que está sol demais? Por que isso? Por que aquilo? A gente está sempre assim, né? Então, olha o que Hebreus fala: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contempem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Gente, a fonte de contentamento é o Senhor da provisão. E ele fala: cuidado, né? Que o coração, que a vida de vocês seja isenta de avareza. A gente pensa em avareza como dinheiro. Avareza não é dinheiro, é o desejo de ter o que você não tem. Às vezes a nossa avareza: eu quero a família igual a do outro, se possível a do outro. Eu quero a igreja do outro, eu quero o corpo da irmã, eu quero a vitalidade da parte, gente. A mulher fica acordada de madrugada não tem olheira. Eu nem bem dormida, fica tudo preto. Eu falo: Jesus, avareza.
às vezes, a gente olha para o outro cobiçando o que ele tem. E o Senhor está falando, seja a sua vida sem avareza. Gente, eu já cobicei dons. Você já cobiçou o dom dos outros? Eu tinha uma amiga de seminário que cantava lindamente, falava em línguas. Eu não entendia nada, mas eu achava tão bonito. E eu ficava assim, Deus, eu quero o dom dela. Eu quero o dom, eu quero saber falar em línguas. Tentei enrolar a língua algumas vezes, não deu certo. Mas é tão bonito ouvir, eu ficava encantada de ouvir ela falando em línguas. Depois de um bom tempo e a nossa amizade estreitou, ela falou assim pra mim, eu preciso te confessar um pecado. Eu, nossa, você tem pecado, como é que é isso, né? Ela falou assim, eu invejo o seu dom da palavra. Aí eu falei, eu queria só dom de línguas. Eu queria cantar que nem você. Irmãs, nem o chuveiro me aguenta, capaz que a água pare quando eu começo a cantar. Até isso a gente é capaz de ter avareza, ter inveja, desejar o dom do outro e não ver o dom que Deus nos deu. Todas nós temos dons. E enquanto eu fico querendo o dom do outro, eu estou deixando de viver o dom que Deus me deu. Eu estou deixando de glorificar a Deus do jeito que Ele me fez. A gente precisa ver, olhar o que o Senhor nos deu. E é isso que Ele vai pedir para nós. Ele não vai pedir que você use o dom do outro, que você tenha a vida do outro, a família do outro, o corpo da outra, seja lá o que for da outra. Ele vai falar, filho, o que você fez com o que eu te dei? Eu te alegrei todos os dias, mas você só reclama. Nada tá bom para você. Eu tenho muito medo de ouvir isso do Senhor. Eu não quero que nenhuma de nós ouça. Vamos para frente. Contentamento. Da insatisfação para o contentamento. Gente, a Bíblia fala que isso é um caminho. É um aprendizado diário. A gente não nasce com contentamento. Ele é gerado, ele é aprendido. E ele é no dia a dia. É um exercício de fé. Por isso a gente está aprendendo com o Salmo 84 hoje, que é um dos salmos do caminho. Nós estamos no caminho, indo para Jerusalém Celestial, para a nossa pátria. Algumas vão chegar antes, outras depois, mas a gente está indo para lá. E eu quero deixar uma palavra aqui, hoje ouvindo a irmã Lourdes. Eu queria, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que não tem certeza da salvação, não vai embora sem entregar a sua vida ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Você está ouvindo de Jesus, de salvação, né? E eu tenho encontrado muita gente dentro da igreja, como a irmã falou, que é acostumada com o Evangelho, mas ainda não entregou a vida a Jesus. Se tem alguém assim, procure alguém da liderança, fale com a Silvia, comigo, qualquer das meninas, com a sua líder, né? E entregue a sua vida, se renda ao Senhorismo. O Senhor morreu por cada uma de nós. Não perca essa oportunidade. Salmo 84 eu já li, com amáveis os teus tabernáculos, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Lembra que eu falei de consagração da carne? A nossa carne precisa exultar pelo Deus vivo, porque o Senhor satisfaz o nosso espírito, mas também a nossa carne. Gente, quantas vezes por dia a gente come? Na média 3. Nós temos pelo menos 3 a 5, alguns 6 vezes ao dia oportunidades de glorificar o Senhor na mesa. E eu escuto às vezes assim, vamos fazer uma oraçãozinha para comer? Gente, não existe oraçãozinha para comer. Sentar à mesa é um convite do Pai para reconhecer como Ele é bom. Para falar, Deus, o Senhor colocou alimento na nossa casa. Não fui eu que trabalhei. Irmã, se você não tiver força, saúde, você não vai trabalhar. É Deus que te dá trabalho, que te dá vigor, que dá o salário. De uma hora para outra, Deus pode tirar tudo isso de você. E às vezes Ele tira mesmo para que a gente aprenda que vem dEle, não vem da minha sabedoria. Eu fiz o curso, eu sou doutora. Grande coisa. Leva o seu diploma
na porta do céu, vê se passa. Não passa. Não passa. Mas um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. É diante do Senhor. Nós precisamos nos dobrar pelo menos 3 vezes ao dia. Com gratidão. Pai, tem pão, tem comida. Nós temos muito mais do que a gente precisa para viver. Por isso a gente anda redondinho. É isso. O Senhor nos supre. Próximo. Versículo 11, ele vai dizer que o Senhor Deus é sol e escudo. Então, primeiro, eu gostei muito de ver o sol aqui, porque ele é a nossa ilustração do salmo, né? Qual que é a importância do sol, gente? O sol traz alegria. Abri a porta hoje, sim, eu sorri a hora que eu vi o sol de manhã. Alegra a nossa vida, né? Ele traz calor, ele traz energia. Os cientistas, eles falam que se a Terra tivesse um tiquinho de grau mais perto do Sol, a gente estaria torrada, não existiria vida na Terra. Se a gente tivesse um tiquinho só de grau, eu nem sei falar dos graus aí da órbita, a gente também não estaria vivo, porque a gente congelaria. Deus colocou a Terra no ponto exato para que o Sol nos aqueça sem nos queimar, para que a planta faça fotossíntese, para que tenha oxigênio. Deus fez o sol e o texto, ele fala que o Senhor Deus é sol. É aquele que nos dá alegria, aquele que nos dá provisão, aquele que aquece a nossa alma, aquele que gerencia o mundo nas mãos. A tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é sol. O sol é continuidade. Gente, você tem dúvida? Ontem à noite, quando você dormiu, você estava assim preocupado: Deus, será que o Senhor vai dar sol amanhã? Será que o sol vai nascer? Será que o Senhor, preciso lembrar o Senhor, Deus, que o Senhor precisa dar o sol para mim amanhã? Alguém já teve essa preocupação à noite alguma vez? Não é certeza, irmãs, que a gente vai dormir e sabe que amanhã tem sol? Uns dias mais quentes, outros dias mais o sol está lá. Um dia amanhece, porque o sol está lá. Isso é continuidade. Deus é um Deus constante, é um Deus contínuo, um Deus provedor, um Deus que nos dá segurança na sua provisão. Se Deus traz o sol todos os dias, será que Ele não vai trazer o sustento para a gente? Será que Ele não vai fazer, nos dar tudo aquilo que a gente precisa? Muitas tribos e nações adoravam o sol como o astro-rei. Diz que os maias, os incas, tinham Deus como sol também. Nós sabemos a quem adorar, é aquele que fez o sol. Um Deus que tem poder para fazer um sol desse, gente, que permite que a gente viva. Ele dá tudo que nós precisamos para viver. Tudo. É luz, é vida, é alívio da escuridão. Quantas noites em claro que a gente fica assim: Deus, não vejo a hora que amanheça. Mas amanhece. O choro pode durar, mas a alegria vem quando? Pela manhã, porque de manhã o sol está lá, renova as nossas esperanças, tem novas misericórdias no dia seguinte. Deus é maravilhoso. Lá em Xinguara, quando a Silvia morava lá no retiro com as mulheres lá, eu aprendi algo muito interessante. Uma irmã na devocional falou assim: Deus, todos os dias o Senhor nos dá um dia novinho em fogo, para ser vivido para a glória do Senhor, com os recursos do Senhor. Todos os dias Deus nos dá novas oportunidades, novos dias. Ah, mas ontem eu pequei antes de hoje. Ok, hoje você tem a oportunidade de não pecar, não repetir os mesmos pecados, aprender com o Senhor. Lembrar, gente, de quem fez o sol, a constante provisão de Deus. Deus é 100% capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Você crê nisso? Amém. Tá fraco esse amém. Você crê que Deus é 100% capaz de suprir tudo que você precisa? Gente, se você não tem algo agora, o que Deus está te dizendo? Que você precisa disso ou não? Não. Porque aquilo que você precisa, Ele te deu. Se
Se alegre na provisão do Senhor. O Senhor Deus é sol, mas Ele também é escudo. Qual é a função do escudo? Proteção, segurança e defesa. A gente ouviu aqui sobre resistir ao diabo. O escudo faz isso. O Senhor nos ajuda a resistir às ciladas do diabo. Contentamento significa viver em um mundo hostil com a segurança de que Deus é verdadeiramente nosso sol e nosso escudo. A gente não tem noção do tanto que Deus nos protege. Todos os dias o Senhor nos cerca com seu exército. Gente, é tanto livramento. Não é só quando o avião cai e a gente perdeu o voo que tem um livramento. É todos os dias. O Senhor nos livra de enfermidades, de acidentes, nos livra de pecados, nos livra de infidelidades, nos livra de abandonar a fé. Todos os dias o Senhor nos protege. Nós temos que adorar esse Deus que é sol e escudo. Próximo, o Senhor Deus dá graça. Tudo isso é o versículo 11, tá, gente? Do Salmo 84. Graça, o que é graça? É um favor divino, exatamente de acordo com as necessidades humanas. Gente, Deus é sobre medida. Ele dá graça na medida que a gente precisa. Ele não é alguém ridículo, sabe essa expressão? Ridículo que dá, ó, vou te dar contadinho, tá além. Você economiza a graça aí para não faltar. Se você gastar tudo agora, depois não tem. Não. Ele dá na medida que ela vai precisar. Ele já sabe a necessidade, não vai faltar a graça. Graça de Deus está presente, irmãs. Deus é fonte de toda a graça. Não espere graça fora de Deus. Não tem. Mas Deus tem graça e Ele dá graça. Ele nos dá a sua graça gratuitamente. Paulo é redundante, porque graça já é de graça. Mas em Efésios ele fala graça gratuitamente. Ele está falando, olha, não é por nada que você faz, é porque eu sou. Porque eu sou generoso. Eu sou Deus de toda graça. Não é por você, é por mim. A gente não faz isso com os filhos? Quantas vezes a gente não antecipa as coisas? A gente olha para o filho e fala assim, está precisando de um tênis. E o filho fala assim, mas eu queria bombom. Aí você fala, não, filho, você precisa de tênis. A gente antecipa e a gente dá para os filhos. Quanto mais o pai não dá aquilo que a gente precisa. Graça maravilhosa. Próximo. A graça de Deus, o que ela faz? A graça de Deus salva o pecador. Gente, ninguém é salvo porque fez a oração, porque levantou a mão. Nós não fizemos nada para ser salvo. Jesus fez tudo. A gente só reconhece que o que Ele fez é suficiente para nos salvar. A oração de salvação é isso, ó, reconhecimento que Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada para ser salva. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça também sustenta os cristãos. Pela graça de Deus sou o que sou. Paulo tinha grandes lutas, mas ele falava, eu sou quem eu sou pela graça de Deus. Não é pela minha sabedoria, não é pelo curso que eu fiz com Gamaliel, não é porque eu sou judeu, não é por isso, por aquilo. É pela graça de Deus eu sou o que sou. A gente precisa aprender que nós somos quem somos pela graça. Capacita os fracos e a graça é suficiente. A gente viu esse texto ontem. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, a graça basta, é suficiente, é tudo que nós precisamos. E o Senhor Deus dá graça. Próximo. Mas o Senhor dá graça e Ele também dá glória. Em algumas traduções está honra. A glória de Deus é a evidência da sua presença, é a manifestação do seu poder, ela é revelada em Jesus Cristo. A glória de Deus gera em nós um temor reverente, um quebrantamento, arrependimento e anseio por santidade. Patrícia falou sobre isso.
Quanto você anseia pela santidade? Porque o teu Deus é santo. E Ele fala: sede santos, porque eu sou santo. A gente ouve essa palavra às vezes com resistência. É impossível. Vixe, estou tão longe. Não é para mim, é para você. Deus quer que você hoje seja mais santa do que ontem. E que amanhã você seja mais santa do que hoje. Porque Ele é santo. Quanto mais você vê a santidade dele, mais você vai ver a sua pecaminosidade. Mais oportunidade você vai ter de se arrepender. Gente, às vezes a gente fica caçando. O que eu tenho que pedir perdão mesmo? Parece que a gente é tão boa. Eu vou na igreja, não falo mal de ninguém, dou dízimo, sou uma boa esposa. Parece que eu não tenho pecado. Parece mesmo? Se parece mesmo, é porque a gente não está vendo a santidade de Deus. Uma vez eu fiz uma dinâmica numa igreja uma igreja que não tinha energia elétrica. E aí eu vesti uma roupa que parecia branca, mas cheia de manchas. Aí as pessoas eu falava assim: minha roupa tá branca? Tá branca. Aí a gente colocou uma luz, uma lâmpada. Conforme eu chegava perto da lâmpada, ia perguntando: vocês acham que tá branquinha? Aí, não, tem mancha. Gente, Jesus é assim. Quanto mais perto você chega dele, mais o seu pecado você vê. Mais as coisas pequenas que antes você nem chamava de pecado, você vai reconhecer e vai doer, porque ofende o teu Pai que é santo. Um pensamento ruim contra o marido, contra os filhos, contra alguém na igreja, no trabalho, no trânsito, na cidade, no governo. A gente está no dia do nosso país. Quantas vezes a gente ora pelo nosso presidente? O meu irmão um dia falou assim: eu posso orar por ele, você quer saber a minha oração? Eu falei: não acho melhor não. Acho melhor não, mas você está orando segundo a vontade de Deus? Você já pensou se Deus converter o nosso presidente? Gente, a gente não tem fé para achar que é possível. Porque às vezes a gente olha para a pessoa, estou falando de presidente, mas pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser qualquer pessoa, o seu chefe, o seu marido. A gente olha e fala assim: é tão ruim, não tem jeito. Cadê a nossa fé? Deus é poderoso. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo, da justiça quem Ele quer. Nosso papel, como bem disse a irmã Lourdes, é orar. Orar segundo Deus, não segundo a minha vontade que cai um raio do céu. Nós precisamos orar e orar crendo. E orar por santidade, para que as nossas orações agradem o Senhor, sejam conforme a vontade dEle. Eu sei que eu já orei muita coisa fora da vontade de Deus. Eu já pedi muita coisa que eu achava que era bom, mas não era o que Deus tinha para mim. Como o dom de línguas. O que eu ia fazer com o dom de línguas se eu não sei interpretar? Nem entendo. Nem entendo. Deus dá conforme a multiforme sabedoria dele. Tudo pra gente, não só os dons. Próximo, por favor. Nossa, está tão pequeno o dedo aqui. Rogo por aqueles que me deste, e neles eu sou glorificado. Isso aqui foi a oração sacerdotal. Deus está falando, Jesus falando, que ele lá, antes de morrer, orou por aqueles que Deus ia dar. Isso inclui eu e você. E ele está dizendo, neles, na minha igreja, nos meus discípulos, nos meus filhos, eu sou glorificado. Irmã, de todos os papéis que Deus nos dá nessa terra, glorificar o nome dele é o mais precioso. É o nosso chamado. Somos chamados a glorificar o Senhor. Quanto mais perto dele, quanto mais santa nós formos, mais glória é o nome dele que vai receber. Deus quer ser glorificado na sua vida.
Existe uma estatística que quando 10% de uma cidade, de uma comunidade é cristã, aquela cidade muda. Há uma transformação profunda na sociedade. Diminui a violência, diminui a prostituição, diminui o alcoolismo, diminui o roubo. 10% de uma comunidade cristã transforma o impacto. Nós temos vivido isso entre ribeirinhos abusivos que batem nas mulheres, espancam os filhos, alcoólatras se rendem ao Jesus e a comunidade toda muda. Porque Deus é glorificado numa vida que se rende. E as pessoas olham e falam assim: como é que essa pessoa é isso? Ontem estava na sarjeta e agora está cuidando dos filhos, está carinhoso com a mulher, está pensando no bem da comunidade. Quem fez isso na vida dessa pessoa? Jesus. Porque Jesus transforma a nossa vida. E quando a nossa vida é transformada, a nossa nação é transformada. A nossa igreja é transformada. A gente às vezes olha para a igreja e fala: nossa, aqui tem muita fofoqueira, aqui tem muito problema, a palavra aqui é ruim, o louvor é, nossa, terrível. Gente, você faz parte da igreja. Você está dizendo: eu não estou louvando direito, eu não estou recebendo a palavra, eu estou fofocando e eu estou sendo ingrata ainda por cima. Transforma diante de Deus sua postura dentro da igreja. Transforma sua postura no joelho diante do Senhor. A sua igreja vai mudar. Tudo aquilo que você está vendo que é ruim vai ser diferente. Estava falando para a Silvia, nossa casa antes era bem mais perto da igreja, agora a gente vai longe. Sabe por que eu vou longe da igreja? Porque eu preciso me preparar para a igreja. E eu não estou dizendo botar vestido bonito, isso é fácil. Preciso preparar o meu coração. E eu vou orando assim no caminho. Nós vamos quieto no carro. Marco vai dirigindo e eu vou quietinho. Deus, não me deixe olhar para a vida de quem vai pegar o microfone no louvor hoje. Porque a gente sabe, né, na liderança, os podres de todo mundo. Se for aquela pessoa, nós vamos conseguir adorar o Senhor. Aí eu fico: Deus, santifica o teu altar. Mas santifica o meu coração para te adorar, independente de quem estiver cantando e louvando. Eu já vi gente sair da igreja, entrar na porta: ih, é esse que vai cantar, eu vou para casa. Gente, nós somos assim. É esse pastor que vai pregar? Não vou nem para a igreja hoje. Precisa preparar o coração. Senhor, por que eu estou indo para a igreja? Porque eu sou tua filha. E o Senhor falou para não deixar de congregar. Eu vou por mim. Eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso recarregar a minha fé. Eu preciso abraçar o meu irmão. Eu preciso adorar. Prepare-se para ir para a igreja. Transforma o seu coração, a sua atitude. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de murmurar pela tua casa. Ai, a pintura está ruim. Não tem uma louça chique. Não posso receber as pessoas. Irmã, não é a casa que recebe. Abre a tua casa para a hospitalidade. As conversas à mesa são santas. Santifica a tua mesa. O que acontece ali precisa ser para a glória de Deus. Deus quer ser glorificado nas suas refeições, na mesa da sua casa. Gente, eu estou cansada de ver crente fazer um prato e comer na frente da televisão. Estou cansada. Isso é casa de pastor, não da parte. Isso é casa de um monte de gente crente. Conheci uma esposa, ela falava assim: eu amo como o meu marido vai viajar. Ele é pastor. Porque aí eu posso sentar na mesa com os meus filhos e orar. Porque quando ele está em casa, eu quero orar e ele fala: não precisa não. Faz o prato e vai na televisão. Eu não estou pedindo para ninguém desconfiar de pastor aqui, tá, gente? Esse daí já saiu do ministério, ele estava no lugar errado. Mas eu estou querendo mostrar para vocês como nós somos. A gente precisa prestar atenção na nossa casa. A minha avó, que morreu com 100 anos e 6 meses, analfabeta, ela não deixava nenhum filho sair de casa sem ler a palavra. Ela abria a Bíblia, botava o dedo e falava assim: lê o que está aqui.
Aí os filhos todos sabiam, né? Agora eu vou fazer uma oração e você pode ir para a rua. Gente, que testemunho. Quantas vezes eu despedi os meus filhos para a rua, para esse mundo hostil, sem que eles tivessem um pedaço da palavra de Deus no coração, sem que tivesse feito uma oração por eles. A gente está preocupado com o trânsito, com o horário, com o lanche, com a farda, com a tarefa, com a prova que ele tem, mas a gente não prepara os nossos filhos para enfrentar o mundo lá na escola. O caminho para a escola precisa ser santificado. O último ano do André, nós lemos Lucas inteiro para a escola. Meu filho, mamãe dirige, você lê. Mãe, eu tô com sono, dorme mais cedo hoje, mas você vai ler. Lê um trechinho, filho, o que Deus falou com você? Não entende nada, lê de novo. É a palavra de Deus. Deus vai falar com a gente de manhã. Agora você ora, que eu também não posso fechar o olho direitinho, você ora. Ora pela sua prova, ora pela mamãe que está nesse trânsito. Os meninos vão crescendo, vão ficando mudos dentro do carro. A gente precisa continuar falando. Filho, vamos orar. Vamos conversar sobre a fé. Quais são os problemas dos seus amiguinhos? Ah, esse aqui brigou. Vamos orar por ele agora. Gente, o carro precisa ser santificado. As conversas dentro do carro precisam ser santificadas, porque Deus quer ser glorificado dentro do teu carro. Deus quer ser glorificado na tua cama, no teu quarto. 2 Coríntios, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, chamadas para refletir a glória do Senhor. Próximo. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Irmãs, Deus quer a gente resplandecendo. Não porque o creme de R$200 que você comprou anti-rugas está fazendo milagre, ou o Botox é super poderoso, mas porque você esteve na presença do Senhor. Nada formoseia tanto o nosso rosto como a glória do Senhor. Moisés nem sabia, ele não subiu no Sinai e falou assim: eu vou lá porque eu estou querendo rosto resplandecente, minha pele está enrugada, eu estou querendo botox aqui. Ele tinha sede por Deus. E ele foi para a presença de Deus, não como um religioso que precisa fazer uma devocional e checar na lista. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. Ele perdeu a noção do tempo na presença de Deus. Você já viveu isso? De perder a noção do tempo na presença do Senhor, de tão bom que é ficar ouvindo Deus. E quando ele desce, as pessoas ficavam com medo, porque o rosto dele estava assim brilhando. Ele não sabia. Busque o teu Deus, e as pessoas vão ver. Deus vai ser glorificado na sua vida. O que vai sair da sua boca vai edificar as pessoas. Vai glorificar a Deus. A sua palavra vai ser cheia de graça. Não vai ser palavras que ferem. Irmãs, a gente fere tanto. Às vezes parece que a gente tem uma espada na boca. Não a espada do Espírito, mas uma espada que vai lá e faz assim, irmã. Sabe que o irmão está sofrendo, eu vou lá e dou uma viradinha, um pouco mais. Misericórdia. Misericórdia. Próximo. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Gente, Deus é generoso. Ele não retém a sua mão para abençoar. Ele não sonega. A gente sabe o que é sonegar, né? Deixar de dar aquilo que deve ser dado, né? Ele não nega. Ele sempre age com bondade. Mas eu quero que fique claro para a gente. Deus é quem define o que é bom. Não sou eu que defino. Por isso a gente ora: seja feita a tua vontade. Acreditando que o que é bom para mim, Ele vai me dar. E é necessário para cada um dos seus filhos. Próximo. Estou correndo porque eu quero chegar na outra parte.
Deus é íntegro e espera que seus filhos andem em integridade. Gente, quais são os critérios de Deus para dar ou não dar alguma coisa para a gente? A gente nunca vai entender soberania, mas a gente tem alguns vislumbres. Deus não vai te dar nada que não combina com os valores do reino de Deus. Ele não vai te dar nada que seja mentiroso, seja pecaminoso. Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Uma pessoa foi pedir aconselhamento assim: irmã, eu vim aqui pedir aconselhamento porque eu estou apaixonada pelo irmão da igreja. Aí, irmã, mas você já é casada. Sim, mas eu estou apaixonada, eu quero separar desse irmão e casar com outro. E ela estava querendo oração para isso. Deus não vai dar, gente. Deus não vai dar esse tipo de coisa. Mas Deus colocou esse amor no meu coração. Não foi Deus. Tenho certeza que não foi Deus. Não bote na conta de Deus pecados. Não bote. Não peça para Deus coisas que sejam pecaminosas, porque Ele não vai te dar. Não passa no critério dele. Não passa. Gente, lembra a história da menina que passou, o casal, passou na fila de 2.000 pessoas, na fila da infertilidade do SUS. Chegou na igreja e foi dar um testemunho. Olha, Deus me abençoou. Eu conheço alguém lá dentro daquela clínica que me passou na frente de 2.000 pessoas, esperando para ter filho. Gente, isso é vergonha, isso não é testemunho da glória de Deus. Deus não faz isso. Deus não fura fila. A gente fica tentando dar jeitinho. Eu conheço alguém lá no banco, então eu vou para lá na fila. Eu conheço alguém no INSS. Isso é pecado. O crente luta por justiça, por coisas justas para todo mundo, para nós e para os outros. Para de querer levar vantagem. Isso não traz glórias a Deus. E às vezes a gente acha que é Deus. Dá testemunho. Deus me passou na fila. E os outros que estão lá, imagina que você é a primeira da fila e vem alguém e passa na sua frente. Você vai gostar? Então por que faz isso com os outros? Muito cuidado. Muito cuidado com as nossas tentativas de burlar sistemas, porque isso não glorifica a Deus. Contribui para o seu crescimento. Tudo que Deus te dá é para que você cresça e amadureça. Contribui para o bem dos outros. Deus não vai te dar alguma coisa que é boa para você em detrimento do outro. Não vai. A melhor bênção é para mim, o outro que fique sem. Não, Deus não faz assim. Deus não tem filho preferido. Resulta em glória a Deus. Resulta. Aquilo que você está pedindo para Deus é para a glória dele? Ou é para satisfazer você? Isso aqui é uma peneira, gente. Para a gente tentar entender, porque a generosidade de Deus. Mas vamos para frente. Ele diz que Ele não sonega bem algum aos que andam retamente. Isso aqui é um conceito bastante difícil. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus nos ama sem condição. Mas muitas das suas promessas são condicionais. A gente tem essa ideia que Deus faz tudo e eu fico só parado esperando. Essa não é uma ideia da Bíblia. Tem a nossa parte. A gente está falando dela desde sexta-feira. Eu preciso buscar. Eu preciso me colocar no lugar de escuta. Eu preciso comer a palavra. Eu preciso escolher obedecer. Eu preciso confessar pecados. Confessar pecados. É verdade o que nós fizemos hoje de manhã. Deus ouve a oração, sim. Mas eu tenho achado textos que me arrepiam em cima e embaixo. Quando Deus diz, não vou ouvir a tua oração. Tua mão está cheia de pecado. Não é toda oração que Deus ouve não, gente. Não é. Ele é poderoso para ouvir. Mas se a nossa vida está cheia de pecado, os nossos pecados nos separam do nosso Deus. A gente precisa limpar a mão. A gente precisa confessar. Em Provérbios a gente lê: aquele que pecar contra mim violenta a própria alma. O pecado, gente, é uma violência contra a imagem de Deus em você. A primeira pessoa que sofre quando eu peco sou eu, porque eu estou manchando a imagem de Deus em mim.
A gente fala tanto, fica tão indignado com a violência lá fora, mas eu faço violência contra mim todos os dias quando eu pego contra o Senhor. E aí eu fico assim, eu não sei porquê, estou pedindo a Deus. Gente, confesse, arrependa. Deus me mostra quais são os meus pecados, porque eu estou cega, eu não estou enxergando. A gente precisa limpar as mãos diante do Senhor. Muitas das suas promessas são condicionais. São sempre dádivas das suas mãos. Nem sempre são para todos. A condição requerida: obediência em fé, abandono do pecado, reconhecimento, confissão, receber perdão. Eu tenho ouvido muito conceito: Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Gente, isso não é o conceito bíblico. Isso é o conceito da psicologia, que é uma disciplina humanista. A Bíblia não fala que eu tenho que me perdoar. Eu recebo o perdão de Deus. Se Deus te perdoou, receba. Você não precisa perdoar você. Quem te perdoa é Deus. O perdão dele não é de mim para mim, é dele para mim, de mim para o outro, e do outro para mim. Mas tem muita irmã presa nisso. Eu não me perdoo. Quem é você? Você é Deus? Deus te perdoa. Recebe, se alegra e segue a vida. O perdão, ele é escandaloso. Ele não faz o menor sentido, mas ele é real, irmã. Amém. Ele é real. Deus não olha para você e fica falando assim, qual pecado, vou livrar todos, Lene. Ele olha para você e fala, você é minha filha amada. Amém. Mas Deus, eu pequei. É mesmo? Já nem lembro. Mas aquele pecado de quando eu era criança, não sei o quê. Não lembro, filha, joguei longe. Joguei lá no esquecimento. Eu olho para você, eu te vejo de branco. Vestes brancas. O Senhor olha para nós assim, porque Ele nos perdoa. Não despreze o perdão de Deus. Sai desse lugar, eu não me perdoo. Isso é uma afronta ao perdão do Senhor, porque Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Amém? Amém. Irmãos, desculpa se é duro, mas é para mim também duro. Viver as prioridades de Deus, dependência dele, de seus recursos. Próximo. Já está terminando. Paulo preso, debaixo da violência de Nero, ele disse isso: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Isso ele diz no 18. Depois ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Irmãs, como é que alguém na cadeia, privado da liberdade, pode dizer: eu recebi tudo? Ele podia dizer: recebi uma oferta, recebi algumas coisas, mas tudo. Tenho abundância. Que abundância é essa? O senhor só tem 2 metros quadrados para andar. Que abundância é essa? Estou suprido. Irmãs, nós somos livres, mas a gente vive como se estivesse aprisionada. Esse é o Deus que nós servimos, que nos dá tudo. É um Deus generoso que nos dá em abundância. Tem abundância de graça, tem abundância de perdão, tem abundância de paz, tem abundância de presença de Deus que cura, tem bálsamo. Deus não é Deus de migalhas. A gente precisa parar de olhar para Deus como se ele fosse mesquinho. E eu estou com o chapéuzinho na mão, Senhor, me dá mais um pouquinho. Porque Deus é generoso. Eu quero que você decore isso e fale para você mesmo: eu tenho tudo, eu recebi tudo das tuas mãos. O Senhor me deu tudo o que eu preciso, eu estou suprido, eu tenho abundância. Tem uma tradução que fala: eu tenho de sobra. Deus ainda dá uma sobra para a gente dividir com outros. Ah, mas você não sabe a minha condição financeira. Eu não estou falando de dinheiro. Mas ninguém aqui é pobre demais que não tenha como repartir o pão, repartir o sapato, dar uma bolsa,
uma roupa. Ninguém entre nós, tenho certeza do que eu estou falando. Todas nós temos abundância, porque o nosso Deus é um Deus abundante, generoso, que nos dá muito além do que a gente precisa. Mas eu preciso ver, eu preciso crer na abundância, na generosidade de Deus, e parar de ficar murmurando e reclamando daquilo que eu queria ter e não tenho, porque o teu Deus suprirá cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Irmã, só alguém suprido pode encorajar os outros. Quando você se vê suprida, Vanessa, você vai falar para as suas amigas: o meu Deus vai suprir vocês, porque Ele tem feito isso comigo. É isso que Jesus faz. Ele nos supre para que a gente seja testemunha e encoraje a outra. Irmã, está faltando saúde, Deus vai suprir o que você precisa. Eu tenho experimentado o suprimento de Deus. Irmãs, quando eu completei 30 anos de ministério, vivendo de oferta, no Amazonas, que é caríssimo, para comer lá 1 quilo de brócolis hoje está R$42. A gente compra de pedacinho, assim, que é R$12 um pedacinho de brócolis de vez em quando. É caro, verdura vai de avião. Não tem. Até o abacaxi que a gente tinha lá, que eu comprava 3 por 10, está R$12 um abacaxi, por causa da seca. A castanha, que é nativa da Amazonas, a castanha do Brasil, está R$130 um quilo. Era 70 o ano passado, mas por causa da seca subiu. Gente, eu compro castanha, não é todo dia. Compro do produtor na feira, ele descasca na minha frente. Meu irmão quer um saquinho pequeno de castanha. Diz que é bom, tem selênio na mente. Deus supre. Eu tenho 30 anos de ministério para dizer que não faltou nada. Vocês não vão ouvir da minha boca que faltou comida na minha casa, que os meus filhos não tinham tênis para ir para a escola. Deus foi generoso. Deus tem sido generoso. O único dia na vida que eu abri a geladeira não tinha nada. Eu fui orar, tocou a campainha. Uma irmã falou assim: eu fui no mercado, não sei porque eu senti de te trazer esse frango. Eu falei: irmã, obrigada por obedecer. E naquele mês, sabe por que faltou? Porque eu fui responsável. Eu fui insubmissa ao meu marido. Uma lição muito dura. Meu pai pediu dinheiro emprestado. Eu falei: pai, vamos depositar daqui a pouco. Liguei para o Marcos e falei: amor, meu pai precisa de dinheiro, deposita para ele. O Marcos ficou quieto. Não tinha. A gente não tinha o dinheiro emprestado. 2 dias depois, nossos 2 filhos ficaram doentes. Os 2 precisaram de antibiótico. Aí a gente foi comprar antibiótico com o quê? E eu não sabia o que estava acontecendo. Depois que acalmou as coisas, o Marcos falou assim: olha, você tomou uma decisão, você fala comigo. A gente já emprestou dinheiro para o seu pai muitas vezes, mas naquele dia não tinha. E depois os meninos ficaram doentes. Eu queria que você aprendesse a não tomar decisões assim sem a gente conversar antes. Que vergonha. Que vergonha. Eu falei: amor, perdão. Não faço mais. E não faço mesmo. Até para aceitar convite para vir para o retiro, eu demoro um pouco. Eu vou falar com meu marido. Eu vou falar com meu marido. Porque a submissão é isso, é decidir junto, é caminhar junto. E quando você e eu a gente caminha, vem prova e a gente fica assim: mas por que está faltando? Porque a gente está errado, tem pecado no meio, vamos limpar. Vamos pedir perdão pela nossa insubmissão, pela nossa independência. Gente, fala agora, vamos ler junto. Fala pensando em você. Volta lá, por favor. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses 4, 18 e 19. Amém, irmãs? É a sua verdade? Amém.
Esse é o seu testemunho da providência do Pai? Vamos lá. Gente, esse foi uma mulher contente. Tem mais uma, mas é um slide. Vamos lá. Uma mulher confiante. Tudo posso naquele Cristo que me fortalece. E eu quero só dizer, perguntar, né? Você é, pastor, uma próxima, uma mulher confiante? Em quem você confia? Todos nós confiamos em alguma coisa ou em alguém. O negócio não é se eu sou confiante, é em quem eu coloco a minha confiança. Não confie na riqueza, não confie nas coisas desse mundo, não confie na sua força, porque toda vez que eu confiar em mim mesmo, eu vou entrar em soberba, e Deus abate o soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Próximo. Gostei muito dessa figura. Paulo também diz que ele aprendeu a viver confiante. Ele aprendeu a ser contente, a ser fortalecido no Senhor. Por isso ele falou, tudo posso. E o tudo de Paulo incluía os dois lados da figura. Ele incluía necessidade e abundância. Ele incluía bem alimentado e passar fome. Naquele que me fortalece. A fonte é Deus e não as circunstâncias. Gente, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está preso. Ele não está numa mansão tomando banho de sol e água de coco. Mas ele era o homem mais livre do mundo. Porque Deus estava lá com ele. E ele estava com Deus. Não importa a sua circunstância, Deus quer você contente, confiante, bem-sucedida, corajosa, humilde, seguindo a Deus de todo o coração. Amém? Queria convidar a gente para orar. Vou chamar a Patrícia. Eu queria que a gente orasse. Ela vai orar por nós. E nós confesse seu pecado a Deus. Pede para o Senhor te ensinar a viver a generosidade de Deus em todas as coisas que Ele te dá. Consagre, entregue a sua vida ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós escutamos diante do Seu altar e mais uma vez agradecidos pela Sua palavra. Vimos aqui, ó Pai, como que é importante termos uma vida diante do Seu altar. E lendo a Sua palavra, nós observamos o quanto precisamos mudar. Ouvindo, Deus, a Tua palavra, precisamos mudar tantas coisas. Mas obrigada, porque o Senhor se preocupou com isso, nos avisou e nos disse que precisávamos fazer. Ó Deus, nesse tempo em que nós vimos enquanto que as coisas andam difíceis para todo lado, nós precisamos ter contentamento, alegria no Senhor, fortalecidas no Senhor. A Tua palavra diz, o Senhor disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e o Senhor estava indo para a cruz. E sendo seguidora do Senhor, ó Pai, nós precisamos aprender isso. Eu coloco a minha vida e coloco a vida das minhas irmãs no Seu altar. Obrigada porque a Tua palavra, ela nos vivifica, ela nos fortalece, ela nos faz crescer. Mas, Pai, agora vem o segundo passo, agora te obedecer. Ajuda-nos a fazer isso, ó Pai, com alegria no nosso coração. Aquilo que precisar ser tirado, que façamos isso, sabendo que estamos sendo livres de nós mesmas. Nós queremos isso, Senhor. Não queremos mais andar por vistas, mas por fé. Não queremos retroceder, mas seguir em frente, porque o Senhor nos ensina isso. Somos muito felizes em ser servas do Senhor. Somos muito felizes de ter esse privilégio de ouvir a voz do Senhor. O Senhor é muito cuidadoso conosco. Também queremos ser cuidadosos com a Tua palavra em nós. Ajuda os nossos lares, as nossas famílias a viverem isso e a começar em nós, ó Pai, essa transformação possa ser feita. E assim, ó Deus, todos serem contagiados com a Tua glória e com a alegria que sai do nosso coração. Que essa alegria, ó Deus, venha abundar, venha transbordar como um rio. E vai lavando, vai limpando, onde estiver passando, traga vida. Vida. E a vida que o Senhor dá é vida abundante. Agradecemos muito ao Senhor. O nosso coração, ele fica em regozijo agora. Porque estar aqui
ouvindo a tua voz e na presença do Senhor junto com essas irmãs, é um privilégio singular. Pai, oro pedindo a bênção do Senhor para a vida da Elaine. Ó Deus, a tua serva de forma assim tão singela, de uma forma tão simples e amorosa, traz a sua palavra aos nossos corações, nos dando às vezes a gente brinca chicotadas, mas com amor. Obrigado por usar a sua serva. Sua serva também, ó Deus, tem passado por momentos difíceis, de limitações, de lutas, provações, de saudade, de perdas também, mas ao mesmo tempo sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, Jesus, não é fácil estar aqui, não é fácil, mas o Senhor trouxe tanto ela quanto a irmã Silvia e todas as irmãs aqui presentes. Senhor, obrigada, porque o Senhor nos proporcionou esse tempo, o Senhor tem dado forças para essas irmãs, o Senhor tem sido a vida para as nossas irmãs, o Senhor tem dado condições físicas, emocionais e espirituais para que tudo isso ocorresse. Então, eu continuo pedindo que a sua bênção Deus se estenda para a casa da irmã Helena, irmã Silvia, para a nossa liderança, irmãs tão preciosas que trabalharam tanto para estarmos nesse retiro. Não foi fácil, elas já disseram isso. Nós agradecemos porque com o Senhor nós conseguimos. Nós já dissemos isso outras vezes. Lutamos batalhas que o Senhor já venceu. Então ficamos muito felizes. Entregamos mais uma vez nossa vida diante do seu altar. E agradecidas somos no nome santo de Jesus. Amém.